Vamos lá, queridos. Abram suas Bíblias em Gálatas capítulo 2, dando continuidade ao Evangelho da Graça que nós iniciamos domingo passado. Lembrando aquilo que eu havia dito a respeito da questão que envolve essa carta, que para mim é a carta da graça. A gente vai ver hoje, assim, bastante conteúdo no aspecto de textos. A gente vai trabalhar dois textos aqui, o texto em Gálatas e outro texto em Atos. Eu espero que dê tempo para a gente concluir hoje, pelo menos o capítulo 2. Obrigadito. Mas vamos orar antes, queridos, mais uma vez. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Deus, eu apresento diante do Senhor a revelação da Tua palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor revelou para todos nós por meio das Escrituras, por meio da vida do apóstolo Paulo, Senhor. Peço graça e misericórdia nessa noite para com todos nós e iluminação no nosso entendimento, para que a gente possa, de fato, Deus, aprender acerca daquilo que o Senhor quis revelar para a Tua igreja, como ensino, como verdade, que veio direto da revelação do Teu trono para as nossas vidas, Senhor. Ministre, Senhor, o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, então, versículo 1, queridos, dando continuidade, diz assim: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Então, a gente vê aqui que Paulo, ele sobe para Jerusalém por meio de uma revelação que ele havia recebido. Qual que era essa revelação? Então, ele vai descrever aqui qual é essa revelação que ele havia recebido, que era aquela mensagem que ele estava pregando para os gentios, não para os judeus, mas para os gentios. E essa mensagem estava causando um reboliço. Então, imagine só, nós que estamos aqui há 2000 anos depois de tudo isso daqui, temos dificuldades em relação à igreja, não em relação somente a essa igreja, mas em relação à igreja cristã de modo geral no mundo inteiro, tem dificuldade em ajustar esse ensino da graça com algumas coisas no que diz respeito ao nosso comportamento no dia a dia. Como é que se aplica essa questão da graça com a questão da lei no veterotestamentária, aquela questão do Antigo Testamento? Como se aplica isso? Então, a gente vê que isso não é um problema de hoje, isso era um problema lá. E a gente vai ver aqui depois que os próprios apóstolos tinham um conflito em relação à aplicabilidade da graça no seu dia a dia. Onde se falava a respeito de graça, mas quando implicava na praxis da graça no dia a dia, na vivência da graça no dia a dia, eles mesmos entravam em conflito. Então, essa questão da graça, dos conflitos que a graça traz para a nossa própria vida, em relação a conciliar isso com aquilo que o Antigo Testamento havia revelado, não é uma coisa que acontece somente hoje. Então, essa questão de lei e graça ainda é uma discussão nos dias de hoje. Volta e meia tem gente aí discutindo, ou escrevendo livros, por aí falando a respeito desse conflito entre lei e graça. Ok? Então, a gente vê nessa carta que Paulo está falando que esse evangelho da graça ao qual ele estava pregando, que ele estava anunciando, foi dado a ele. Porque os demais apóstolos ainda não tinham entendido direito esse negócio. Eles ainda estavam se ajustando nessa questão entre o evangelho do Senhor Jesus e a questão da fé judaica a qual eles pertenciam. Então, no primeiro momento, não houve um racha entre
cristianismo e judaísmo. No primeiro momento, Jesus era o cumprimento das profecias messiânicas. Eles tinham convicção disso, de que Jesus havia cumprido todas as profecias messiânicas, né? Hoje temos, naquele tempo tinha e ainda tem judeus que rejeitam Jesus como o cumprimento das profecias, entende que não, né? E, de fato, quando você vai olhar aquilo que, por exemplo, o Evangelho de Mateus, especialmente, que é o evangelho que fala a respeito das profecias cumpridas, né, ele fala o tempo todo assim: assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta. Aí ele vai falar lá um salmo, que se você ler o salmo, você não consegue perceber que aquilo era profético. Mas a gente vê lá no próprio Evangelho de Mateus que Jesus, enquanto estava no caminho, ele falava, ele ensinava os seus apóstolos acerca de tudo aquilo que o Antigo Testamento falava acerca dele. Então, nós temos isso como evidência de que aquilo que os apóstolos falaram, que se cumpriu em Jesus, não veio deles mesmos. É o próprio Jesus que falou: olha, isso se cumpriu. Aquilo que estava escrito lá, que Davi escreveu num salmo, se cumpriu quando aconteceu isso. Ok? Então, esse conflito que existia, os próprios apóstolos ainda estavam aprendendo ainda como aplicar isso, né? E aí, para não haver esse racha entre a sua fé patriarcal, né, que vinha já desde os patriarcas, desde Abraão, o qual eles entendiam que era um cumprimento em Cristo Jesus. Então, eles não tinham um propósito de rachar o judaísmo. O propósito era que os judeus entendessem que aquilo havia se cumprido, que Jesus era o Messias, então, aguardado. Só que havia uma ala do judaísmo que olhava para Jesus e não entendia que ele era o Messias. Ok? Né? Mas Jesus aparece, a evidência de que ele era o Messias está lá em Daniel, né? Daniel, as 70 semanas de Daniel, é factual nesse aspecto. Ainda que existe uma ala da igreja protestante que não entende que as 70 semanas de Daniel está mais do que cumprida no tempo na história, ainda aguardam a última semana ser cumprida, fazem um tipo de malabarismo teológico, né? Todas as 69 semanas seguidas foram cumpridas à risca ali, ó, pam, se cumpriu à risca. E Daniel vai falar: e depois da 79ª semana, ou seja, na semana 70ª, na semana 70, aconteceria algumas coisas que ele vai falar, que é depois, então, que é a questão de que o Messias seria tirado. E isso acontece na semana 70, onde Jesus ele é crucificado, ele é morto. E depois acontece a sua ressurreição. E Jesus fala que depois disso aconteceria o quê? A destruição do templo. E tudo isso acontece depois das 70 semanas. Só que algumas pessoas olham para essa questão também de um cumprimento profético em relação especialmente a Israel, que entende que literalmente a nação de Israel, há promessas de Deus literais em relação à nação de Israel, de que a nação de Israel precisa receber então a sua restauração total e completa de um tipo de glória a qual ela ainda não teve. Então entende isso. Então, dentro da escatologia, isso vai gerar muita controvérsia, muita discussão, né? Eu tenho reservas em relação a isso, não creio nessas coisas que se fala por aí em relação à restauração de Israel. Eu entendo que Israel é a igreja, tudo se cumpriu na igreja, até porque, como eu já falei várias vezes, é impossível se restaurar Israel. Por que é impossível restaurar Israel? Porque 10 das 12 tribos de Israel se perderam, não tem mais como. Ok? Não tem mais como, se perdeu, que são os tais dos samaritanos, que foi a fusão entre judeus e povos pagãos, se perdeu, não existe mais as 10 tribos perdidas, não, é impossível, não tem mais. As únicas 2 tribos que permaneceram foram as tribos de Judá e de Benjamim, que se fundiu numa só, que acabou sendo chamada de tribo de Judá. Okay? Então, Judá e Benjamim se tornaram a Israel, que então o Novo Testamento vai tratar. Mas daí Paulo vai falar que o Israel de Deus é a igreja. O próprio Senhor Jesus falou: olha, das pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Não é isso. Então Paulo vai falar depois lá em Romanos claramente que Israel de Deus é a igreja. O Israel de Deus é formado pelos remanescentes, que são aqueles judeus que Deus elegeu, que estão lá, Deus separou para a sua glória, mas que precisam também estar em Cristo, porque até isso eu já ouvi na minha vida cristã.
né? Era comum ouvir de que, por exemplo, há muitos judeus que vão ser salvos por causa da promessa de Deus para com Israel, mesmo sem crer em Cristo Jesus. Então, há possibilidade de pessoas que vão entrar na eternidade sem crer em Cristo Jesus, mesmo tendo a revelação da graça, a revelação daquilo que Jesus fez na cruz. Se esse judeu rejeitar a cruz, rejeitar o sacrifício de Jesus, eles creem que essa pessoa ainda assim será salva por causa da promessa de Deus. Mas o Novo Testamento não existe em nenhum lugar em relação a isso, ok? Só será salvo aquele que crer no sacrifício do Cordeiro Pascal, que é Cristo Jesus. Amém? Então, continuando, queridos, versículo 4, essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos, eu acho legal isso, né? Porque Paulo não tem papas na língua. Paulo não é nem um pouco politicamente correto, né? Ele quer que você lasque. Ai, Paulo, você não pode julgar. Não, estou julgando sim. Esse cara que está ensinando isso não é um irmão em Cristo Jesus. E ponto final. Se ele está ensinando outra coisa que não é a graça de Deus, ele pode ter o título pastoral, ele pode ser teólogo, ele pode ser doutor em divindade, ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser diácono, ele pode cantar no louvor, ele pode fazer qualquer coisa, ir na igreja todos os dias. Mas se ele anuncia outro evangelho, no capítulo 1 vai dizer que essa pessoa é o quê? É um anátema, né? É um amaldiçoado, certo? Ele é separado para a destruição, quando ele prega outro evangelho que não é o evangelho da graça. Amém? E aqui ele está chamando, então, esses irmãos de falsos irmãos, sem nenhum medo de falar isso, né? Eu tenho uma parte de um vídeo no Reels, onde eu trato essa questão, a respeito dessa questão do julgar, né? Que muitas vezes a gente entende, quando Paulo fala lá, né, não julgueis, porque da mesma forma que você julgar, você será julgado, né? Porque você que julga também pratica as mesmas coisas. Então, existe uma linha tênue que separa a questão do julgar que a igreja tem que fazer. Tem que fazer para com a vida do próximo e tem que fazer para consigo mesmo. A igreja precisa julgar, né? Só que isso tem uma forma de fazê-lo, né? Então, existe a forma errada de você julgar e existe a forma correta de julgar. Mas a igreja, sim, ela deve julgar, deve fazer um julgamento diante das coisas que estão aí, ok? Com o devido cuidado, mas deve se fazer. Então, esse papo, a igreja não pode julgar. Pode e deve julgar, só que da forma correta, ok? Nunca olhando de cima para baixo, sempre olhando, olha, querido, isso é pecado. Você precisa se converter de ser pecado. Mudar de vida. Isso é pecado. Então, pecado é uma coisa que a gente tem que julgar, ou não? Ou nós não podemos mais falar o que é pecado? Porque se você fala, olha, você está em pecado, qual a primeira coisa que você escuta? Você está julgando. Mas, então, como é que fica? Então, eu não posso mais falar, quando uma pessoa comete um adultério, eu não posso chegar, irmão, você está em adultério. Porque se eu falo que o cara está em adultério, alguém fala para mim, irmão, você não pode julgar. Entenderam? Então, quando alguém peca, comete um erro, eu não estou falando que eu tenho que olhar de cima, olha, seu pecador, sai para o fogo do inferno. Não é isso. Mas eu tenho que apontar o erro, exortar o irmão, chamá-lo ao arrependimento, em nome de Jesus. E aí a Bíblia fala das 3 fases dessa questão. Qual que é? Primeiro, eu chego no irmão, exorto o irmão, chamo o irmão. O irmão não quer me ouvir. Eu condeno ele ao fogo do inferno? Não, chamo mais outro comigo. E levo outro junto. Olha, alguém que também ama ele está preocupado com a vida dele. Irmão, você está em pecado, você tem que sair disso. Não quer ouvir? Aí você leva ele para a igreja inteira. Se diante da igreja ele não quer se arrepender, o que você faz? Coloca a mão na cabeça dele e fala assim, te entrego na mão de Satanás para que o corpo seja destruído, no último dia o espírito seja salvo. Aí você libera ele, que vá para o colo do Satanás. Amém? Certo? Então, alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Olha só o que Paulo está falando. Então, essas pessoas, elas entram na igreja, elas trazem um novo evangelho, que não é esse evangelho da graça,
para tirar da minha e da tua vida a nossa liberdade em Cristo Jesus. E isso se chama legalismo. E que tem um monte de igreja por aí que chama isso de doutrina. Já ouviram falar? Olha, na tua igreja tem doutrina? Perguntaram para mim várias vezes. Falei, ué, tem. Claro que tem. Tem doutrina. Né? Eu falei, mas como é que as mulheres lá se vestem? Ah, entendi que você está chamando de doutrina. Então, doutrina é o comprimento da tua saia. Doutrina é o comprimento do teu cabelo. Doutrina é se você usa bermuda, joga futebol. Isso é chamado de doutrina, e isso não é doutrina. Em qualquer seminário teológico, você aprende que isso daí é usos e costumes, e não tem nada a ver com doutrina. Doutrina é soteriologia, escatologia, pneumatologia, isso é doutrina. É doutrina, onde você aprende os fundamentos da fé cristã. Isso é doutrina. Questões culturais não é doutrina nem aqui, nem em lugar do mundo. Amém? Certo? Então, essas pessoas estão introduzindo dentro da igreja alguma coisa que era para estar fora da igreja, mas eles estão trazendo para a igreja porque eles estão incomodados com a liberdade do apóstolo Paulo e dos discípulos do apóstolo Paulo. Eles olham para a conduta de Paulo, para aquilo que Paulo praticava no seu dia a dia na pregação do evangelho, e a forma como Paulo pregava o evangelho, e isso está incomodando aquelas pessoas. Elas estão inquietas e elas querem acabar com aquela liberdade. Isso aqui está muita liberdade. Não pode ser desse jeito. A igreja não pode caminhar com essa liberdade. E aí ele continua, lá no versículo 5, não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Portanto, a luta de Paulo era por causa do evangelho. Que evangelho? Aquele que ele havia recebido. Ele havia recebido uma mensagem vinda direto do céu, que era a mensagem que ele estava anunciando. Olha, esses caras estão destruindo essa mensagem que eu recebi da parte de quem? Da parte de Deus. Por isso que lá no capítulo 1, ele precisa o tempo todo falar, olha, aquilo que eu não recebi de nenhum apóstolo. Eu não aprendi com Pedro, não aprendi com Tiago, não aprendi com João. Aquilo que eu estou ensinando para vocês, eu recebi do próprio Cristo. Foi Ele que me falou que tem que ser assim. Foi isso que eu recebi da parte dele. Esse ensino veio direto do trono de Jesus. No versículo 6, quantos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Aí ele está falando desses caras que eram os cabeças ali junto com os apóstolos lá em Jerusalém. E ele continua, pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, ou seja, aqueles que não eram circuncidados, que no caso eram os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, porque todo judeu, quando nascia no 8º dia, ele precisava ser circuncidado. Quem era grego, romano, obviamente que não. Assim como Pedro aos circuncisos. Então, Paulo havia recebido um chamado para pregar para quem? Para os pagãos, para aqueles que não eram judeus, para os gentios. Pedro e os demais estavam pregando para quem? Para os judeus. Estavam ali pregando em Jerusalém, anunciando que o Messias havia vindo, né? Havia cumprido todas as profecias, e ele estava ali, não precisava mais ficar esperando, ele havia ressuscitado. Enquanto isso, Paulo está pregando para o mundo romano. Pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Agora vamos lá para o capítulo 15 de Atos. Que a gente vai ver que teve mais coisa nessa situação toda. Quando Paulo faz essa viagem para Jerusalém, para esse concílio, acontecem outras coisas,
além dessa questão de se lembrar dos pobres. Atos 15, a partir do verso 1, continuando, diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos. Olha a questão aqui. Se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Olha o que estava acontecendo. E eu acho que é interessante, ele fala que eles vinham descido da Judéia e eles estavam ensinando a quem isso? Para quem eles estavam ensinando isso? Para os irmãos, certo? Alguns judeus haviam descido da Judéia e estavam ensinando para a igreja o seguinte: olha, Cristo não é suficiente. Não adianta você somente crer em Cristo e você ser batizado. Isso não é suficiente. Você precisa fazer mais uma coisa. Todos os homens, romanos, gregos, etíopes, seja de onde for, qualquer homem, gentio, pagão, que se converta à fé cristã, que se converta a Cristo, essa pessoa, esse homem precisa ser circuncidado. Senão, a fé dele não é suficiente. Ele está falando. Ok? E aí ele continua: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles. Então, essa ideia da graça ser uma coisa que já foi compreendida de imediato pela igreja no início, não é verdade. Tanto que existiam essas pessoas que não tinham entendido. E aqui fala que Paulo e Barnabé tiveram uma discussão ferrenha, ou seja, briga mesmo. É debate mesmo, tipo eu na internet antigamente, aquela coisa de ficar uma semana ali quebrando o pau com os caras. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. Então, Paulo foi para Jerusalém para discutir essa questão da circuncisão e do evangelho. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Olha o que está sendo falado aqui. Então, a grande discussão, lei versus graça. Afinal, o cristão tem que obedecer à lei? Ele tem que observar a lei? Ou é tudo pela graça? E aí, como que faz? Então levantam esses fariseus que haviam se convertido à fé cristã, que eram obviamente judeus, e falam o seguinte: olha, esses gentios, esses gregos, esses romanos que estão se convertendo, Tito era um grego, olha, esses caras precisam fazer circuncisão, ok? Ou seja, Cristo não basta, tem que se circuncidar, e a outra coisa é que esses caras têm que guardar a lei. E uma das coisas que havia na lei, qual que era? Guardar o quê? O sábado. Certo? Então, além deles terem que obedecer os outros 9 mandamentos do decálogo, eles tinham que obedecer também a questão do sábado, guardar o sábado. E aí, continuando, congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E aí, olha só no versículo 7. E havendo grande contenda, ou seja, o bicho pegou, certo? Houve um quebra-pau ali, uma discussão ferrenha entre todos eles. Levantou-se Pedro e disse-lhes: homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus? Olha só o que o apóstolo Pedro está falando. Por que vocês tentam a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos
um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar. Olha que coisa tremenda. Então Pedro se volta para os fariseus que haviam se convertido, e fala assim: queridos, vocês estão querendo colocar sobre esses gentios algo que nem nossos pais e nem a gente suportou. A gente não conseguia fazer isso. Fora a circuncisão, que a criança tinha 8 anos de idade, 8 dias de idade, não tinha nem o que fazer, né? Não foi nem uma escolha dele. Fora a circuncisão, a questão do decálogo, dos 10 mandamentos, já havia sido claro para eles que eles não tinham a menor possibilidade de obedecer aquilo. Que aquilo trazia condenação para eles. Que em algum momento eles iam pisar em um daqueles mandamentos e, portanto, eles se tornariam culpados de todos os mandamentos. Porque às vezes as pessoas pensam assim: eu sou um cara que procura obedecer os mandamentos. Eu obedeço 9. Só que tem um ali que às vezes eu piso na bola. Então acha que os outros 9 vão de alguma forma servir de uma balança. Como eu obedeço 9 é bem mais do que 1, né? Então sempre o 9 vai pesar mais do que 1, então vai ter mais justificação de alguma forma para a minha vida. Daí vem Tiago e fala: olha, querido, se você pisa em um ponto da lei, você se torna culpado de toda ela. O que Tiago está falando? Não interessa se algum dia na minha vida eu menti ou não menti. Não interessa se um dia eu dei falso testemunho. Não interessa se um dia eu fiz ou não fiz, se eu idolatrei alguém. Não interessa se eu roubei ou não roubei. Se eu pisar na bola em um desses pontos, Tiago está falando que eu me torno culpado de todos eles. É como se eu tivesse cometido todos os 10, sido contrário a todos os 10 mandamentos na minha vida. Então, por mais que eu nunca tenha cometido um pecado na sexualidade, se eu roubei, eu já roubei bombom em mercado quando eu era criança. Né? Ali, se Jesus voltasse naquele momento, e eu não era crente, eu ia para o inferno com aquele bombonzinho com a boca cheia de chocolate. Certo? Ok? Então, se você pisa na bola em alguma coisa na sua vida, você se torna culpado de todo ele. Apesar de que, biblicamente falando, todos nós já nascemos no pecado. Ok? Então, independente do que fazemos ou deixamos de fazer, não é isso que nos condena. O que nos condena é aquilo que nós somos. Nós somos pecadores. Nascemos na condição de pecado. Nascemos separados da glória de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala: todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. Ok? Por isso que a graça é necessária. E aí Paulo está colocando isso. Né? Pedro está colocando isso. Olha, vocês estão querendo esse negócio de circuncidar os gentios e fazer eles obedecerem à lei, mas nem nossos pais e nem a gente consegue. Por que vocês querem que eles tentem algo que a gente não consegue? Vocês estão querendo colocar sobre eles uma coisa que vocês, fariseus, nunca conseguiram e nem nós conseguimos. Estão entendendo? Certo? Onde é que eu estava aqui? Versículo 11. Mas, daí Pedro vai continuar: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Aleluia! Amém? Então é o seguinte, queridos, nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus, e não porque a gente obedece à lei, não porque a gente é circuncidado, mas é pela graça do Senhor Jesus. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Então Deus estava operando no meio dos gentios, sem que eles fossem circuncidados e sem que eles estivessem obedecendo à lei. Graça pura sendo derramada sobre aquele povo pagão, sobre aquele povo que não era gentil e que não tinha nada a ver com o Antigo Testamento, mas estava ali, de alguma forma, alcançando graça, sendo curado e sendo salvo por meio da graça do Senhor Jesus. E havendo-se eles, versículo 13. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens, irmãos, ouvi-me. Então, Pedro sai de cena e agora o apóstolo Tiago entra em cena. Esse apóstolo Tiago aqui dizem ser o irmão de Jesus, ok?
que o irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, ele se tornou uma das colunas em Jerusalém. Ele não estava entre os 12, lembrando bem, certo? O irmão de Jesus, nem Tiago e nem Judas, que eram os dois irmãos de Jesus, por meio de José, lembrando bem, quem nunca me ouviu falar a respeito disso, Jesus tinha 5 irmãos. Todos eles eram por meio de José e não por meio de Maria. Jesus foi o único filho que Maria teve. O que os evangelhos apócrifos, a história da igreja conta? Conta que José, quando casa com Maria, ele era viúvo e ele já era bem avançado de idade. José já era uma pessoa bem mais velha que Maria. Maria tinha 15, 16 anos quando José casa com Maria. Literalmente, José era um papa-anjo, né? Certo? Então, ela era bem 3 vezes, 4 vezes mais nova do que ele. Tanto que, quando Jesus está lá, com 12 anos, vai lá para o templo, né, que os pais deles esquecem ele lá, não sei como isso acontece, mas esqueceram o menino lá, José ainda estava vivo. Mas quando Jesus começa o seu ministério, vocês ouvem falar de José? Não. Por quê? Porque como ele era bem mais velho que Maria, e Jesus tinha 30 anos, provavelmente José já tinha morrido, mas Maria ainda era nova. Maria tinha mais ou menos uns 45 anos, 47 anos, quando Jesus inicia o seu ministério. Então, esse Tiago aqui, ele era o irmão de Jesus por meio de José. Assim como o autor também da epístola de Judas, também era irmão de Jesus por meio de José. E Jesus daí tinha mais 4 irmãos. 4 ou 3, eu não lembro. Se eram 5 irmãos, eu acho que ele era. Eu acho que eram 3 irmãos homens e 2 irmãs mulheres. Ok? Então, Tiago toma a palavra dizendo: Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tornar deles um povo para o seu povo, e com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto, é aí que eu acho tremendo, olha só o versículo 16, falando mais uma vez de um cumprimento em Cristo Jesus, que é uma coisa que ainda, esse pessoal que crê na restauração de Israel, eu tinha um missionário que ficava muito na minha casa, ele sempre falava isso, que ele estava aguardando quando o templo de Jerusalém fosse restaurado, porque quando o templo de Jerusalém fosse restaurado, aí sim Jesus estava às portas, Jesus estava voltando. Ele acreditava nisso, que o tabernáculo em Israel ia ser novamente restaurado, e lá em Jerusalém iam voltar a fazer os sacrifícios. Meu Deus, Deus lá no ano 70 destrói o templo, não sobra nada daquele templo, nem um altar, os levitas são exterminados, acaba todo o sacrifício em Israel. Há mais de 2000 anos não tem mais nenhum sacrifício em Israel. E esses caras estão aguardando que Deus vai restaurar um templo, Deus vai restaurar um tabernáculo, Deus vai restaurar um altar, para voltar a matar animais. Para quê, gente? Para quê? Aqueles animais nunca cumpriram aquilo que eles estavam se propondo ali. É isso que vai ser falado no Novo Testamento, que aquilo era sombra, aquilo só apontava. Por isso que todo ano tinha que matar novamente, todo ano tinha que ficar matando os animais. E aí quando Jesus vem, cumpre finalmente aquele que era o cordeiro, que todas essas coisas apontavam, finalmente se cumpre. Ele morre naquela cruz, e ali o véu é rasgado, o templo depois é destruído, pessoas ressuscitam lá em Jerusalém, começam a andar pela cidade. Ele morre, depois ele ressuscita, como evidência que tudo agora estava cumprido nele. E aí olha o que Tiago vai falar. Lá no versículo 16, ele falando sobre como está escrito pelos profetas, ele vai dizer: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caindo, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. E ele está falando que isso é a restauração de Israel com os gentios. Ele está falando que a igreja é a restauração do tabernáculo, aleluia. Nós somos a restauração do tabernáculo, os remanescentes de Israel.
e os gentios de todas as tribos, povos, nações e línguas. É um novo tabernáculo, porque Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Agora nós somos o templo do Espírito Santo, que habita em nossas vidas todo o tempo. Amém? Amém? Isso não é dizer que você é igreja, querido. Porque tem gente que confunde isso. Ah, eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou a igreja. Não, não misture as coisas. Templo é uma coisa, igreja é outra coisa. Amém? Templo sou eu sou o templo, você é o templo. Amém? Deus habita em nós. Igreja não é templo, igreja é ajuntamento. Igreja pode ser na praia, igreja pode ser na floresta, pode ser abraçando árvore, qualquer coisa. Certo? Pode ser pulando corda, todo mundo ali, mas está todo mundo junto? Então tá. Pulando corda? Estamos, mas então é igreja. Amém? Isso é igreja. Certo? Templo quem é? Nós. É um monte de templozinho pulando, fazendo roda cutia noite e de dia. Amém? Isso é igreja. Todos juntos. Amém? Templo não. É cada um de nós. Certo? Amém, queridos? Então o apóstolo Tiago está falando. Ele estava falando dos judeus e dos gentios reunidos num só povo, e que isso era o cumprimento, que isso era a restauração do tabernáculo de Davi. Aleluia. Não sou eu quem estou falando. Não é o Pipe que está falando, é o apóstolo Tiago. Então chega no céu e fala: Tiago, discordo de você. Eu acho que os caras lá, aquele missionário que está esperando o tabernáculo ser restaurado, está certo, e você está errado. Amém? E continua o versículo 17, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Aleluia. Então, para isso que o tabernáculo foi restaurado, para unir esses povos, para que todos ouçam do Evangelho. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertem a Deus. Aleluia. Então o Tiago agora está falando para aqueles mesmos fariseus que antes Pedro tinha falado. Agora Pedro vai e fala: olha, nem nossos pais e nem a gente suportou isso, gente. E agora vocês querem colocar isso sobre os gentios? E agora vem Tiago e fala a mesma coisa. Olha, não somente isso, mas pare de perturbar os caras. Deixe eles viver a graça em paz, na sua liberdade. Eles foram libertos desse jugo que trazia condenação, e agora eles vivem essa graça em Cristo Jesus. Aleluia. Para de querer circuncidar os caras. Para de querer fazer os caras guardarem o sábado. O tempo todo a gente vê isso. Em Israel, queridos, o elevador no sábado, ele vai parando de andar em andar, ele é programado para isso, para que um judeu não tenha o trabalho de apertar o botão do andar. Porque se ele apertar o botão do andar, ele é condenado ao fogo do inferno, porque ele está pecando. Isso é um jugo. Isso não é graça, isso não é evangelho em lugar nenhum. Amém? Volto a falar. Obviamente que nós temos que ter um dia do descanso. É tão sério essa questão do descanso para Deus, que Deus precisou nos ameaçar de nos matar, não foi isso? Olha, se você não guardar o sábado, vou matar vocês, lá na lei. Porque você precisa descansar, miserável, você não pode só trabalhar. Até os animais vocês têm que deixar descansar no sábado. Esse é um princípio do descanso. Amém? Mas não com um princípio de salvação, salvífico. Salvífico não tem jeito, queridos. Não tem jeito. Porque quantos de nós, por exemplo, guardam o domingo? Eu vi um pastor, um teólogo reformado, falando isso, num debate com um adventista, o adventista defendendo a questão do sábado. Primeiro, o cara pergunta assim, tá, mas pergunta para o adventista, você acha que você vai ser condenado porque você não guarda o sábado? Ele falou, não, eu acho que não.
Aí eu pensei que o reformado também ia falar alguma coisa nesse aspecto, né? Perguntou para ele, e você? Você acha que quem não guarda o domingo vai para o inferno? Ele falou, não, vai para o inferno. Quem não guarda o domingo vai para o inferno. Eu falei, mas então dá na mesma. Então deu na mesma? Daí o adventista falou, não, então eu também creio que vai para o inferno. Daí o cara voltou atrás a palavra que ele tinha falado ali. Então assim, então deu na mesma. Se eu tenho que guardar o sábado no mesmo princípio que eu guardar o domingo no mesmo princípio que eu guardava o sábado, então deu na mesma. Na mesma. Então é isso. Então vamos circuncidar, guardar o domingo, guardar o resto dos mandamentos, porque vai guardar só um, tem que guardar o resto também, para que eu seja salvo. Amém? Então, versículo 20, queridos. Então, pare de perturbar os caras, mas escrever-lhes que se abstenham, daí Tiago vai falar. Olha, não é para guardar 10 mandamentos, mas tem umas coisinhas aqui que eles precisam estar atentos para as suas vidas. Então ele fala assim, que se abstenham das contaminações dos ídolos. Porque para quem eles estavam falando isso? Para gentios. O que era o mundo gentil? Era monoteísta? Não. Era um povo idólatra mesmo, né, que adorava tudo que é tipo de Deus. Certo? Isso era a vida dos gregos e dos romanos. Então ele fala assim, para se guardar das contaminações dos ídolos. Aqui fala fornicação, mas no grego é a palavra porneia, então a palavra porneia não é fornicação. A palavra porneia no grego é imoralidade sexual. Então tem que se guardar de tudo que envolve a imoralidade sexual. E aí vai dizer, então, de tudo. Fornicação, obviamente, que é uma das coisas, né? Adultério, pornografia, masturbação, sei lá, vai embora. Então se guarde, ou seja, não é para você se entregar. Então, não é porque a gente não vai olhar para os 10 mandamentos como um fundamento salvífico de salvação, que também a gente está liberado para sacanagem. Agora, você não vai lá também se prostrar diante de um monte de Deus, porque a Bíblia fala, não adorarás outro Deus, significa, então não sou salvo pela lei, então agora eu posso me prostrar diante de outro Deus. Não, não é isso. Mas então, já que a imoralidade sexual não é um problema, então, porque o texto lá não é adultério. A gente lê assim, né, no Decálogo, na nossa tradução, que é uma tradução problemática, quando a gente lê ali, está lá, não adulterarás. Não é não adulterarás. Ali a palavra, na Septuaginta, também é porneia. Então, é não cometerás imoralidade sexual. Aí depois, na continuação, ali em Êxodo, Moisés vai falar especificamente de vários pecados da sexualidade. Então, lá, o decálogo é, digamos assim, não cometerás imoralidade sexual, ponto. Aí depois ele vai especificar o que é imoralidade sexual. Aí ele vai tratar de tudo, até de sexo com animais, que na Europa está um movimento agora, né? É muito fofinho. Os caras andando na rua com um cachorrinho, defendendo o direito dele fazer sexo com o cachorro dele. Eu fico pensando, cara, as pessoas não têm vergonha na cara mais, né? Você ir para a rua, ainda se o cara faz no secreto dele, ninguém está vendo. Mas não, o cara vai na rua, ele não quer passar vergonha sozinho em casa. Ele quer se expor para todo mundo saber que ele gosta de fazer amor com o cachorro dele. Vocês não estão com cara de assustado? Vocês estão com uma cara assim de paisagem, assim. Ninguém vai vomitar? Né? E estão lá defendendo o direito de fazer sexo com animais. Não. Continuando, queridos. Onde eu estava ali. Isso. Da fornicação e do que é sufocado e do sangue, ou seja, de comer carne sufocada, né? Então, dentro da cultura judaica havia essa coisa, né, de cortar, né, de fazer o animal sangrar, ao invés do animal ser somente estrangulado. Ok? Então, 21, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, a cada sábado é lido nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos
com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos dentre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras, olha só, e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei. O que os apóstolos então estão falando? Que é uma perturbação aqueles homens saírem dentre eles e começarem a passar pelas igrejas, ensinando às igrejas que aquelas pessoas tinham que se circuncidar e guardar a lei. E como é que tem gente por aí falando que a igreja tem que guardar a lei? Guardar o sábado. Que isso é uma aliança, que nós temos que continuar observando. Volto a falar, não significa que às vezes você tem que fazer tudo o contrário daquilo ali. Mas que aquilo agora já não é mais um projeto salvífico para a nossa vida como era. Aquilo ali apontava, te empurrava de uma vez por todas na direção da graça, para que você entendesse que sem a graça todos nós somos condenados. Versículo 25: pareceu-nos bem reunidos concordemente eleger aos homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavras vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Então, que vos abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. E aí, Paulo continua, o texto continua falando a respeito de tudo isso. Voltando lá para Gálatas capítulo 2, nos versos 11, queridos, dando continuidade. Então, vocês entenderam que não foi somente a questão de cuidado com os pobres. Os apóstolos falaram, olha, vocês também precisam cuidar com essa questão da porneia, da imoralidade sexual, e também da questão da idolatria, e também da questão de comer carne sacrificada a ídolos. Versículo 11, quando, porém, e aí olha só, volta a falar, como era difícil para a igreja entender essa questão da graça. Como era difícil a aplicação para aqueles homens que estavam vindo do judaísmo, de uma religião que observava a lei, de uma religião que a criança no 8º dia já era circuncidada, e aquilo era uma promessa, aquilo era uma aliança que eles tinham com Deus no Antigo Testamento, e que agora eles tinham que se desfazer disso e viver um outro estilo de vida, baseado na graça, e eles não conseguiam compreender como que era a prática disso no dia a dia. Eles estavam muito ainda enraizados nessa velha aliança, tinham consciência da graça, mas não conseguiam praticar no dia a dia a realidade total disso. E aí continua lá, ó. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, olha só, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Então, nem o apóstolo Pedro, que foi o cara que se levantou lá e defendeu os gentios, e que falou, gente, nem nossos pais e nem a gente consegue. Então não vai impor sobre os outros. Levanta Tiago, olha, pare de perturbar os caras com isso aqui. Mas nem ele havia entendido. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Então ele estava lá sentadinho com os gentios. Quando, porém, chegaram esses da parte de Tiago, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram do quê? O quê? Circuncisão. Pedro amarelou ali. Ele estava sentado com todos os gentios ali, o grande apóstolo Pedro, que havia defendido os gentios. Quando chegam aqueles que eram da circuncisão, Pedro amarela.
E Pedro decide, não deixa esse cara me ver com esse bando de incircunciso. Deixa eu ficar com a galera da circuncisão ali. Entendeu? Porque de alguma forma Pedro talvez entendesse que os caras da circuncisão eram mais santos que os caras da incircuncisão. Pedro talvez entendesse que aqueles caras que obedeciam à lei e que não eram somente pela graça, eram mais santos que esses caras que eram somente pela graça. Como tem muito crente que por aí pensa. Pensa que o cara que guarda o sábado, ele é mais santo que o cara que não guarda. Que o cara que não corta o cabelo é mais santo que o cara que corta. Que o cara que não usa bermuda é mais santo que o cara que usa. Que o cara que joga futebol, não joga futebol, é mais santo do que o cara que joga futebol. Entenderam? Pensa que a santificação vem de questões externas. Circuncisão é uma questão externa. Por isso que Paulo vai falar que a circuncisão verdadeira é aquela que acontece no coração. Que a aliança acontece aqui dentro. Ela não é externa, ela acontece aqui dentro, por meio do Espírito Santo que habita em nós, que habita em nós e que nos selou. Nós somos selados por esse Espírito que habita em nossas vidas. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Paulo era massa, hein, gente? Paulo era massa. De modo que até Barnabé se deixou levar. Olha assim, até o Barnabé, que tinha ido com ele, que tinha ouvido tudo a respeito da graça, amarelou. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, diante de todo mundo, hein? Olha a mijada que o apóstolo Paulo vai dar na frente de Pedro. Não era o Pipinho ali, era o apóstolo Pedro, diante de todo mundo, diante de toda a igreja. Você é judeu, mas vive como gentil, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeu? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pelo quê? Pela prática da lei. Aleluia. Não sou eu quem está falando isso. Quem está falando isso? O apóstolo Paulo. Ele está falando isso para quem? Para o pastor da Adventista? Está falando para o pastor que guarda o domingo, o reformado lá? Não. Está falando para quem isso? Para quem? Para a coluna da igreja, queridos. Para o apóstolo Pedro, discípulo de Jesus, que estava entre os 12. Fala para ele assim: olha, você não entendeu ainda, Pedro. Você não entendeu ainda, Pedro, que ninguém é justificado pela prática da lei. Ninguém é justificado pela prática da lei. Então não é pregar contra a lei, não é destruir a lei, não é abolir a lei, mas é dizer que eu não posso ser justificado por isso, porque isso me condena. Por isso que ele falou: olha, se outro aparecer e pregar um outro evangelho que não é o evangelho da graça, esse cara é maldito. Por que ele é maldito? Porque ele quer trazer vocês da liberdade em Cristo Jesus e trazer vocês para a maldição de novo. Vocês eram malditos. Vocês estavam debaixo de maldição porque vocês não guardavam a lei. Vocês estavam condenados por ela. Jesus libertou vocês por meio da graça. E agora vem esse bando de falsos irmãos que quer levar vocês de volta. Irmão, você não entendeu ainda. Você precisa guardar o sábado. Você precisa guardar os mandamentos, senão você não vai ser salvo. Mas espera aí. Isso aqui não é condenável? É, mas você tem que tentar. Mas se eu estiver aqui, eu vou estar debaixo de condenação, de maldição. Então, mas é bom você ir para o céu meio malditozinho, assim, sabe? Você tem que ter Jesus, mas você tem que carregar um pouco de maldição para o céu, juntamente com você. Você tem que chegar no céu frustrado. Porque você tentou, mesmo estando em Cristo Jesus, você ficou tentando guardar isso daqui para que você fosse salvo por meio dos seus próprios esforços, da sua observância, da sua vida, e não pela graça. Que aí sim, essa graça por meio do Espírito manifesta em mim e em você a vida que somente aquele que caminha pelo Espírito pode vivê-la.
Somente aquele que caminha pelo Espírito, de fato, vive aquilo que a lei coloca. Mas não por causa da lei, por causa daquele que habita em mim e em você. Só teve um que conseguiu viver a lei. Essa pessoa é Jesus. Nós só conseguimos observar alguma coisa e caminhar dentro disso daqui quando Ele vem viver em nós. Porque Ele é o único que pode proporcionar em mim e em você essa vida pelo Espírito. Amém, queridos? Amém? Encerrando, queridos. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo, aleluia. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, olha o que Paulo vai falar. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Ou seja, aquilo ali me tornava pecador, aquilo ali que apontava todo o pecado em mim, e agora eu quero ficar ali, vivendo aquilo ali, me condenando. Então ele fala, se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Então aquilo foi destruído. E agora eu quero voltar para aquilo, reconstruir aquilo na minha vida. Pois, olha que tremendo, por meio da lei, eu morri para a lei. Eu sempre falo que um exemplo claro do que é a vida cristã é o mesmo que, por exemplo, você chegar num cemitério, está lá aquele monte de tumbas ali, né, para tudo que é lado. Você vê um guarda de trânsito ali, ou um juiz, ou um promotor de justiça com um mandado de prisão. Chega lá na cova lá. Ei, morto, vim aqui cobrar aquela dívida tua. Um dia você estacionou o carro lá e eu preciso vir cobrar essa multa de você. Ó, você não pagou aquela pensão e agora eu preciso cobrar aquela pensão atrasada. Isso faz sentido para você? Vocês já viram alguém aqui viu um morto ressuscitar para pagar a dívida dele? Portanto, se eu estou morto para a lei, literalmente morto para a lei, significa que eu não devo mais nada para a lei. Porque tudo aquilo que eu devia para a lei foi pregado naquela cruz. A minha morte e a tua morte. O que eu devia para a lei foi crucificada com Cristo Jesus. Toda a minha dívida foi paga em Cristo Jesus. Jesus morreu por mim porque eu era incapaz de obedecer a lei e me achegar a Deus por meio de mim mesmo. Por isso que ele precisou morrer naquela cruz, para que toda a minha dívida fosse paga. E agora eu recebo da parte dele o Espírito Santo que vem sobre mim e sobre você e nos capacita a viver a vida cristã por meio dele e não por meio de nós mesmos. Para que a gente fosse cheio do Espírito Santo todos os dias. E para que a gente desse as costas para a vida de pecado, porque nós fomos salvos dessa dívida. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, aleluia. Fui crucificado com Cristo. E aí agora vem a máxima da vida cristã. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Se nós pudéssemos ser salvos pela lei, para que Jesus veio? Aleluia. Amém, queridos? Amém? Então não tem nenhum problema se você nunca entendeu direito a graça, porque nem eles entenderam. Nem o apóstolo Pedro entendeu. Ou entendeu e muitas vezes foi um hipócrita. Ele e outros que estavam ali. Porque na hora de praticar o evangelho tinha dificuldades, como todos nós temos. Amém? Certo? Semana que vem a gente continua nos demais capítulos onde Paulo vai trabalhar essa questão da graça. Vamos fechar nossos olhos?
Senhor, nós te louvamos pela essa graça maravilhosa que a gente recebe. Essa graça de poder aprender por meio da tua palavra acerca do legado da tua palavra para as nossas vidas. O Senhor nos amou, Senhor, tem nos amado e nos amará para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor estendeu essa graça para as nossas vidas. O Senhor nos salvou de toda a condenação que a lei trazia sobre nós. Obrigado porque hoje não somos mais nós quem vivemos, mas o Senhor vive em nós. E a vida que agora a gente vive, Senhor, a gente vive pela fé em Ti. A gente vive, Senhor, por aquele que entregou a sua vida por cada um de nós. Obrigado, Espírito Santo, porque você habita em nós. E porque você é o penhor da nossa herança. Você é a garantia de que nós somos teus para todo sempre. Obrigado, Senhor. Que a gente possa caminhar todos os dias nessa liberdade alcançada por meio da graça em Cristo Jesus. Em teu santo nome, Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Amém.